Vou botar para gravar essa aula aí. E hoje a nossa aula será sobre técnicas acopladas. Por quê? Porque a gente já viu ressonância magnética nuclear, cromatografia, UV-Vis, espectrometria de massa, e agora a gente vai ver como que essas técnicas interagem entre si, né? Como que a gente pode usar essas técnicas juntas para otimizar o efeito. Especialmente nessa aula a gente vai falar de duas técnicas acopladas, que vai ser a espectrometria de massa com a cromatografia, tá? Depois, em outras aulas, a gente fala sobre espectrometria sobre cromatografia e ressonância magnética, cromatografia UV-Vis, tudo bem? Mas bora lá então ver como é que funciona isso daí. Olha aí, ó. O progresso na química de produtos naturais, parece até aula de produtos naturais, mas é de métodos instrumentais, né? Sempre teve fortemente ligado ao avanço tecnológico da química analítica, gente. Não tem como você melhorar na questão de produtos naturais se você não investe, por exemplo, num cromatógrafo, num equipamento que você consiga identificar substâncias, identificar mesmo estruturalmente, não só quantitativamente, tá? Vocês vão ver com a professora Gi que, tipo assim, vocês conseguem identificar grupos funcionais quando vocês forem fazer farmacognosia, mas você não consegue identificar a estrutura específica da molécula. Você consegue falar assim, aqui tem alcaloide, aqui tem saponina, aqui tem, sei lá, terpenos, mas você não consegue montar, estruturar a molécula em si, tá? Então, por isso que é fortemente ligado à química analítica, principalmente com essas técnicas de caracterização de moléculas aí. Olha aí, ó, a caracterização de misturas complexas de substâncias requer a utilização de técnicas modernas de acoplamento que poderão aumentar de forma considerável a sensibilidade e a seletividade na análise estrutural de compostos de interesse. Então, quando a gente tem aqui, ó, um esquema de boa, né? A gente tem a planta, da planta a gente vai obter os extratos dessa planta aí. Esses extratos, ó, já dá para fazer alguns testes, né? Durante esses testes aí. O que é CLAI, gente? Quando a gente fala CLAI, né? CLAI é cromatografia, vou parar de escrever aqui só para não escrever, líquida de alta eficiência, tá? Cromatografia líquida de alta eficiência, em inglês o CLAI é chamado, é mais chique, eu acho bonito, mas estamos no Brasil, vamos falar português mesmo, HPLC, tá? HPLC e CLAI é a mesma coisa, então você pode fazer aí, né? Que é uma técnica cromatográfica que a gente viu que separa substâncias ali, tem vários tipos de coluna, vários tipos de separação que você pode fazer, né? Então a gente pode ter acoplado, olha já, ó, um CLAI acoplado com ultravioleta, um CLAI acoplado com um espectrômetro de massa, ou um CLAI acoplado com uma ressonância magnética nuclear, né? Tanto você pode fazer isso nos extratos quanto nas frações aí desses extratos, né? E quando você faz uns extratos, às vezes você já obtém até frações mais puras, se você quiser, e às vezes você já caracteriza quem é que está nesse extrato aí, né? Dessas frações, você vai ter, então, o seu composto puro, que aí você vai para aquela parte de modificação estrutural, né? Ver qual parte que você pode mudar. A gente até falou na aula de produtos naturais dos medicamentos antagonistas, dos agonistas. Na verdade, a gente falou dos agonistas, né? Mas esses compostos, ó, escrevi errado, ficou como esses compostos, eles podem sofrer modificações e eles vão sempre sendo testados, né? Você pega o extrato, testa, vê se tem um efeito, pega uma parte da fração, vamos supor que você quer um efeito, uma garrafada lá da planta X da comunidade que você foi, tem um efeito. Você vai fazer o extrato dessa planta, vai testar no ratinho. Funciona? Sim. Separa em frações. Qual dessas frações vai funcionar? Né? Quando você vê isso daí, vai fazer testes biológicos. Aí depois você vai colocar os compostos puros, né? Dentro das frações você vai identificar o composto, vai começar a mudar e vai fazer. E aí você precisa dos dados quando tá esses compostos puros aqui, aí você vai precisar, né, de UV, espectrometria de massa, ressonância magnética e infravermelho. E depois dados toxicológicos, aí a parte da galera que vai estudar aí a parte de utilizar mesmo a droga como medicamento, né? Na pesquisa de composto bioativo de plantas ou de origem natural, a metodologia consiste unicamente no fracionamento bioguiado de extratos
puros, brutos. Como assim fracionamento bioguiado? É essa parte que eu falei, né? Você vai pegar o extrato da planta, fracionar esses extratos e as frações você vai testar no ratinho se ele tem algum efeito. Se ele não tiver efeito nenhum, não tem efeito nenhum, você descarta aquela parte ali. Mas isso leva a risco. Por quê? Porque você pode pegar um composto que teria uma superpotência, que seria assim, você só mudar um pedacinho na molécula, né? A gente viu que algumas moléculas agonistas ali, se você muda um grupo farmacofórico ali, ou se você adiciona um, ela já cria uma outra atividade, já cria uma coisa muito mais legal. E você não vê uma atividade biológica só porque ela tem um hidrogênio fora do lugar, um oxigênio fora do lugar, você exclui essa molécula sem ter possibilidade de identificá-la biologicamente, tá? Então, existe o risco aí, ó, de isolamento. Primeiro, de isolar um composto que já é conhecido, né? Às vezes você está estudando lá, a garrafada é da cidade de uma planta que você nunca viu, você trabalha em cima daquele composto, quando vê, você descobre que o composto era o ácido salicílico, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? O ácido salicílico, mas só que numa menor concentração. E você gastou dinheiro, gastou tempo para descobrir um composto que você já sabia. Você só está sendo bioguiado, e por isso que é importante a gente ter essas técnicas de identificação aí, tá? E aí, igual a gente falou, né, compostos com grande, cara, eu tô com dislexia com português, ó, grande atividade potencial de desenvolvimento, que não foram ativos serão esquecidos, que não foram ativos nesses testes biológicos, eles serão esquecidos, né? Então tem esse risco aí, por isso que é legal ter esses dados espectroscópicos, né, esses dados acoplados, já na fase de extrato aí, por quê? Porque você evita o isolamento de compostos conhecidos e utilizando aí, ó, técnicas acopladas antes do fracionamento do extrato. Você fazendo isso daqui com o extrato, você já identifica quais compostos você possui lá. Se você vê um espectro, se você vê uma espectrometria de massa, um pico que você não reconhece ali, aí você investe mais tempo. Se você vê, às vezes, né, um que você reconheça, você pode já pular direto, porque você já não vai inventar o ácido acetil salicílico de novo, gente. Já foi inventado, então você não gasta tempo com isso. Tudo bem? Essas análises aí podem ajudar a detectar compostos com determinado interesse estrutural, então você ainda consegue, às vezes, ter um determinado interesse, aí você consegue... Imagina, você fala assim, ó, estou procurando um flavonoide, né? E aí você vai focar muito mais no flavonoide, que agora você consegue ver, gente. A vantagem desses métodos acoplados é que você consegue ver o que você está isolando, ver entre aspas, porque você tem que interpretar os sinais, claro, né? Mas você consegue ver o que você está isolando e não só ter uma resposta biológica daquilo lá nos ratinhos, por exemplo. Então você consegue isolar mais especificamente, você consegue trabalhar melhor em cima de uma amostra tendo aí essas opções, né? Aqui está falando, não só dirigir... Lê de novo a frase, é mais fácil. Essas análises podem ajudar a detectar compostos com determinado interesse estrutural e dirigir dessa forma seu isolamento. Podemos ver um exemplo da configuração experimental utilizada para o acoplamento das técnicas. Aí, ó, cromatografia líquida de alta eficiência com ultravioleta, espectrometria de massa e cromatografia líquida de alta eficiência com ultravioleta e ressonância magnética nuclear. Olha aqui como que ficaria aqui, então, ó, esse esquema aqui, tá? Eu peguei isso daqui só para fazer a propaganda para vocês, quem quiser, desse livrinho aqui, ó. Princípios ativos de plantas superiores, tá? Ele vende na internet, é um livro que já é um pouco antigo. Ele tem uma parte, assim, muito específica para essa parte de cromatografia, discute alguns artigos e tudo mais. Para quem tem interesse, eu acho que ele é baratinho hoje em dia, que ele fazendo merchan no YouTube também já, né? Mas eu acho que é uns R$30, tá? Algumas fotos eu pego dele, algumas ideias eu pego dele, algumas de outros livros que eu acho aí, por aí. Vale a pena se você gosta dessa parte de produtos naturais, mas eu peguei essa foto dele aqui. Então, olha aí, ó, você vai colocar o extrato aqui, tem uma bomba de solvente aqui. Esse extrato vai passar por uma coluna de um HPLC, vai passar, então, deixa eu desligar esse WhatsApp aqui. Sair. Vai passar por essa coluna do HPLC, né? Vai gerar os sinaizinhos lá. Esses sinais, eles vão ser interpretados no UV-Vis, né? Você vai ver quanto que tem desse composto aí. Cada sinalzinho que sair aqui
Na verdade, esse sinal gerado aqui, né, esses picos gerados aqui, eles já são gerados pelo próprio ultravioleta, né? Todo o HPLC, a maioria vai ter como detector ultravioleta, que ele é um dos detectores mais baratos que você vai ter aí para identificar a absorção de substâncias. E aí você pode mandar ela para dois lados, olha lá, ó. Você pode mandar ela para cima ou para baixo aí, ó. Passou por UV, você mandou para cima, foi para a bomba a bomba de fluxo aí mesmo, né, do cromatógrafo. Pode ser descartado ou ele pode ir para aqui, ó, para o espectrômetro de massa, né? Quando ele vai para o espectrômetro de massa, pô, vai identificar cada sinalzinho. É como se ele pegasse esse sinalzinho, vamos sublinhar de vermelho aqui, ó. Vai ser identificado aqui no VVIS, saiu o sinal, quis mandar para a espectrometria de massa, ele vai vir, vai passar pelo espectrômetro de massa e vai gerar aqui o seu sinal do espectrômetro de massa, que a gente aprendeu em outras aulas. Se vocês não lembram, tem aí no vídeo YouTube, tem no YouTube também, falando sobre espectrometria de massa, a gente vai comentar um pouco hoje, né? Também você vai ter o espectro do UV desse composto mais bem detalhado aqui, o direto, ó, ou depois do cromatógrafo, de cada compostinho. E você também pode mandar ele para a ressonância magnética nuclear, que também é uma ferramenta também não, né? É a mais importante ferramenta de análise qualitativa que você tem, principalmente para os químicos orgânicos aí, tá? E aí ela vai para a ressonância magnética nuclear, então você consegue identificar todos os seus compostos e todas as suas substâncias. Claro, você não vai ficar gastando muito tempo com composto que você já conhece. Então, assim, ó, fez isso com o vermelhinho, vamos supor que esse pico aqui é o azul, você quer esse pico aqui, vai vir, vai fazer o espectro, vai fazer... Então, você consegue ver cada parte, cada fração, né, do seu extrato, você consegue ver cada composto que está ali. Então, você consegue ter isso muito mais bem guiado aí. Você também pode aí mandar, né, se você não quiser mandar, você pode descartar aí, ó, né, você não precisa fazer espectrometria de massa de todos os compostos, dependendo do composto, se já for identificado, você descarta ele ali e tudo bem, tá? Olha aí, ó, a gente hoje vai falar da cromatografia líquida de alta eficiência junto com ultravioleta e depois junto com a espectrometria de massa, então, tá? Então, a cromatografia, igual a gente já falou em outras aulas, é uma das técnicas mais utilizadas para análise e isolamento de produtos naturais, a partir de matrizes complexas, como os extratos. Você tem que fazer cromatografia, não existe você trabalhar com o extrato puro sem fazer a cromatografia, né? Sei lá, querer isolar um produto sem usar cromatografia. A utilização como impressão digital, que determina se uma amostra poderá... A utilização da cromatografia também pode ser feita aí como uma impressão digital, né, que de determinada amostra pode ajudar na identificação, ficou mal meu português aqui, pode ajudar na identificação de amostras autênticas e auxiliar na identificação de possíveis compostos adulterados. Então, você pode usar também cromatografia para ver a adulteração de compostos, vou mostrar aqui né? O nível de informação estrutural obtido é limitado pelo tipo de detector. Claro, gente, o nível de informação vai ser limitado pelo detector UV, fluorescência, índice de refração e difração e eletroquímica proporcionam boa detecção e sensibilidade, porém nenhuma informação estrutural. Ou seja, isso daqui, o VVIS, igual a gente já falou milhões de vezes, é muito uma ferramenta quantitativa, tá? Fluorescência também, porque eles geram bandas muito largas, né? Tem aqueles sinais muito largões lá e que você não consegue identificar um grupo funcional específico de uma amostra aí. Olha aí, ó. Para a gente mostrar esse outro lado, além de separação de substâncias, a cromatografia com ultravioleta, ele também pode ser usado para adulteração de amostra. Eu peguei esse artigozinho aí, ó, né, na internet mesmo, da Química Nova, que fala aí, ó, método para determinação de carboidratos empregado na triagem de adulterações em café. Peguei em homenagem de pessoas que gostam de café, que eu gosto de café, e é interessante. Olha lá, isso aqui não é o resumo do artigo, não, é uma frase que está no artigo, tá? Pelos autores aí. A galera é de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, foi feito em 2011, já tem um certo tempinho. Eu lembro que eu até fui nesse congresso aqui, do Ano Internacional de Química, foi bem legal. Olha aí, ó, as misturas são produtos adicionados ao café para fraudá-lo, né? Então as pessoas fraudam tudo. Leite, café, vocês vão ver com o Benilson, muitas essas questões aí. Enquanto impurezas são substâncias resultantes do mau beneficiamento do produto. Então, ó,
mistura, são produtos diferentes dessas impurezas aí, tá? Como cascas, paus, torrões, que em grandes quantidades pressupõem fraude intencional. No caso do Brasil, os produtos mais acrescentados ao café são cascas, pau, milho, cevada, triguilho, açúcar mascavo e soja. Então, você acha que você está tomando seu cafezinho puro lá? Tá nada, você está tomando pau, milho, cevada, suco da porra toda. De acordo com Bernal e colaboradores, e Garcia e colaboradores, olha aí, a determinação individual de carboidratos tem importância significativa não somente de prover informação composicional da amostra, você saber quanto que tem de carboidrato na amostra, mas também auxiliar na identificação de adulterantes. Nos últimos anos, têm sido feitas diversas pesquisas relacionadas ao perfil dos carboidratos, especialmente cafés solúveis, devido à enorme gama desse tipo de produtos comercialmente disponíveis. Então, os cafés solúveis, eles têm mais ainda chance de ter esses adulterantes aí, tá? Necessitando de métodos analíticos para classificá-los, monitorar a presença de componentes diferentes do café e definir os limites de um produto não adulterado. Então, o que eles criaram aqui é porque a galera adultera café, principalmente café solúvel. Eu adoro café solúvel porque é muito mais prático. Na verdade, eu gosto de café coado mesmo, mas às vezes estou com preguiça, tomo café solúvel mesmo. E tem essa questão aí, né? Olha lá como que eles fizeram, que legal, ó. Então, eles fizeram aqui, ó, com um cromatógrafo. Claro, aqui no cromatógrafo tem as absorções das amostras, ó. Lembra, gente, que cromatografia a gente tem tempo de retenção aqui, ó, tempo de retenção, né? Então, nessa figura 1, vamos dar um zoomzinho aqui na figura 1, só para a gente ver. Ela sobrepõe a cromatografia de uma amostra de café solúvel 100%, sem adulteração, né? Para extração e análise da temperatura. Aí ele só coloca algumas temperaturas do reator aí. E aí a gente vê aqui, ó, o pico 1 é o da glicose, pico 2 da xilose, 3 galactose, 4 arabinose e o 5 da manose. Então, você vê que o cromatógrafo ele consegue separar cada açúcarzinho diferente do outro aí, tá? Isso é um café que está puro. Normalmente ele já vai possuir esses açúcares aí, como produto natural, ele vem aí com algumas partes de carboidrato, é normal, tá? Não é adulteração, a glicose, a xilose, a galactose, não. O composto natural já vem com esses carboidratos, com esses açúcares em si aí, tá bom? Deixa eu tirar o zoom aqui. Travou para variar. Esperar destravar. Isso, destravou. Olha aqui, ó. Na figura 2, a gente já tem o quê? Cromatograma com perfil de carboidrato para mistura padrão 25%, né? Então, aqui, ó, o A é uma mistura normal. Café solúvel comercial 100% arábica. Então, aqui é cada padrão 25%. Então, ó, o 1 é a glicose, 25% glicose, 25% de xilose, cada pico aqui, 25%. O café 100%, olha como é que ele mostra. Então, ele tem algumas quantidades aí, né, desses compostos, né? Olha o B. O C, café solúvel comercial 100% robusto. Então, bem parecido com 100% arábica. Os dois parece que nem tem adulteração. Olha o D aí, ó, café solúvel comercial adulterado com derivado de amido. Olha o tanto que já aparece aqui o pico da glicose. Já aparece um pico muito maior. Por quê? Porque o amido, querendo ou não, é rico em glicose, né? O amido são várias moléculas de glicose ligadas entre si ali, né? E o café solúvel adulterado com casca de café, olha aí como que muda, né? A gente não precisa nem ver muito, aumentou esse pico 2, que é xilose, aumentou um pouco o pico 4 aumentou também, mas a gente já consegue ver a diferença, né? Olha a diferença desse cromatograma E, são cromatogramas, tem o tempo de retenção, com a concentração desses compostos, com um café que está puro aqui, né? O padrão dos picos, como que ele é no café puro e como que ele é no café adulterado. Então, isso mostra como é que a cromatografia ela pode ser usada aí, né, para você identificar adulterantes, por exemplo, nesse daí, na questão do café, né? Olha aí a sobreposição desses cromatogramas, né? O 100% é a linha preta, mais intensa, o café solúvel adulterado com amido é o cinza claro, é o cinza bem clarinho aqui, ó. E o café solúvel adulterado com casca de café é o cinza escuro, ó. Você vê que os sinais, eles saem do padrão do café puro, ó. Né? Uns são mais baixos, uns são mais altos, e isso aí já vai mostrar que você tem uma adulteração. Tudo bem?
Sempre isso daí, ele está junto com quem? Está junto com o VVIS. Por quê? Porque a gente consegue ver as quantidades aqui, ó, essas quantidades, né? Ela está relacionada com quem? Está relacionado com a absorção da amostra, tá? Isso daqui não é um espectro de UV-Vis, ele só gera um sinal de UV-Vis. Se você quiser mandar para o UV-Vis, aí sim ele vai gerar um espectro do composto, aonde aqui embaixo vai ser o quê? O seu comprimento de onda, que vai estar relacionado a uma energia. Toma cuidado com isso, tá? No espectro você tem o eixo X aqui relacionado com energia, num cromatograma você tem aqui o eixo X relacionado com o tempo, não confunde isso daí. A introdução de técnicas de acoplamento, como a cromatografia líquida junto com o VVIS, equipada com uma rede de detecção por fotodiodos, né? E o acoplamento com a espectrometria de massa proporcionar um real avanço na identificação estrutural em linha de produtos naturais. Só para a gente lembrar aí, ó, aqui ficou na frente, né? Os instrumentos, eles possuem bancos de dados, então eles conseguem, alguns instrumentos, eles já quando saem, tanto por UV, né? O por UV eu acho que é mais difícil, mas com espectrometria de massa, quando o instrumento, você injeta um extrato lá, se ele comparar com um banco de dados, isso daí eu já falei várias vezes, né? Se ele encontrar um extrato de uma planta igual, ele já vai saber que é aquela planta, ou então ele já vai saber que é uma determinada mistura de certos compostos, tá? Aqui é só para a gente lembrar na detecção de fotodiodo, ó, um esquema de um VVIS por fotodiodo, olha lá, passa todo o feixe da luz pela sua amostra, tá? Pela sua amostra aqui, deixa eu ver onde que está a amostra. A amostra está aqui dentro, ó. Passa todo o feixe de luz pela sua amostra, depois ele vai bater numa rede de difração aqui e vai os comprimentos de onda direto bater no arranjo de diodo. Aqui, que não é o do arranjo de diodo, não. Né? No arranjo de diodo, você tem um jogo de espelhos aqui. Esse jogo de espelhos vai fazer com que cada hora passe pela sua amostra um determinado comprimento de onda, e aí você vai vendo qual ele absorve, qual a sua amostra absorve, qual que a sua amostra não absorve. Demora um pouquinho mais, mas é claro, mais barato aí. Tudo bem? Então, o mais comum é a cromatografia líquida acoplado com UV, mas é para relações aí quantitativas desse ponto aí, tá? Não é qualitativas. Agora, aqui já é uma cromatografia, já é uma parte que é muito mais qualitativa aí, que é a cromatografia líquida de alta eficiência com a espectrometria de massa. Tá? Então, olha aí, ó, esse método é um dos mais sensíveis, pois o detector da espectrometria de massa possui um grande poder de separação de massas. A gente viu como é que ele funciona nas aulas passadas, né? Resultando aí numa alta sensibilidade, além de fornecer informações sobre a massa molecular dos compostos analisados, né? Para produtos naturais, as interfaces mais utilizadas para a ionização são aí, ó, ionização química a pressão atmosférica, elétron spray, termo spray, fluxo contínuo, com bombardeamento atômico rápido, né? Isso aqui eu traduzi do inglês, esse bombardeamento atômico rápido, mas eu acho que é esse termo mesmo, não tem problema não, né? Que é Fast Atomic Bombardment. Então eu não sei se tem uma tradução, se literalmente fica meio parecendo errado, mas para mim tá bom, tá? Olha aí, ó. A gente vai falar sobre cada um desses. Cada uma dessas interfaces possui uma característica própria, cada uma que você faz. Faltou colocar aqui o do bombardeamento. Porém, sua utilização combinada permite análise de compostos naturais, desde compostos apolares até moléculas extremamente polares. Aqui tem um quadrinho bem bonitinho que eu achei, ó, que ele mostra o tamanho da molécula, né? E quais técnicas que você usaria. Então, ó, moléculas que são menores aqui, neutras, até um pouquinho polares. Você usaria cromatografia gasosa com espectrometria de massa, tanto de electron ionization, aqui esse CL eu não sei qual que é, né? Aqui é o do cromatografia de massa com esse APCI, que é a pressão atmosférica, cromatografia de massa com electron spray para compostos iônicos, aí, ó, compostos que são maiores iônicos, compostos polares, né? Compostos neutros. Aqui o tamanho da massa, né? O tamanho da parte. A gente vai falar de cada um, mas, ó, a parte de electron spray permitiu, igual a gente já falou na técnica de espectrometria de massa, permitiu que grandes compostos com massas molares muito grandes, aí, proteínas, conseguissem ser feitas aí análise dessas moléculas por cromatografia, por espectrometria de massa, tá?
Então, isso foi um grande avanço que permitiu aí o electron spray permitiu, né? Tanto que o cara ganhou até o Nobel. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma desse tipo de ionização aí, né? Então, ionização química, a pressão atmosfera, olha lá, ela é antecessora da técnica de electron spray. A ionização química, a pressão atmosférica, é principalmente aplicada a moléculas de baixa polaridade, baixa massa e massa molecular moderada, cujo limite estabelecido é por volta de 1.500 Daltons, né? A solução contendo analito, ela é nebulizada com auxílio de um fluxo de gás de N2, então ela vem aqui nesse nebulizador, que é bem complexo, eu tentei até dar um zoom, tentar entender como é que funciona esse nebulizador aí, mas parece que fica aqui passando um jato do gás aqui, o gás, a amostra saindo aqui, ó, junto com o fluxo de gás, ela vai ser nebulizada, então, não sei porque tem todo esse aparato aí, né? As pequenas gotas geradas entram juntamente com o fluxo de gás auxiliar em uma câmara de dessolução-vaporização, então eles vêm para essa câmara de dessolução, na qual todo o solvente é vaporizado, liberando as moléculas do analito em fase gasosa. Então, é quase um electron spray, mas é um pouco diferente, porque a molécula ela vem pelo nebulizador, né? Então, ela vai sendo vaporizado o solvente aí. Essas moléculas, ainda na presença do nitrogênio, sofrem ação de uma descarga elétrica, né, por um eletrodo de descarga corona, ou o nome do eletrodo, descarga corona, ocasionando a formação de um plasma. Tudo bem, tia, não tem problema não. Ocasionando a formação de um plasma no qual diversas reações levam à ionização. Então, elas vêm aqui, sofrem essa descarga corona aqui. Descarga corona, gente, eu não sei se vocês já viram aquele gerador de Van de Graaff, que é aquele zoom que é uma bola assim, ó, que fica carregando. Eu não sei se eu salvei um videozinho, mas a descarga corona é uma descarga que acontece o seguinte: quando você cria uma diferença de carga ali tão grande, né, entre um ponto positivo e um ponto negativo, que aquela carga ela consegue passar pelo ar, e aí fica dando aquele choquinho. Então, esse choque, esse eletrodo de descarga corona, essa descarga corona aqui, ela é como se ela não precisasse, por isso que chama corona, tá? Ela não precisa de um fio elétrico para passar aqui, ela dá um tec, fica dando um choque ali. Deixa eu ver se tem aqui algum videozinho do Van de Graaff, para vocês verem. Mas a descarga corona é isso, quando a diferença de potencial é tão grande, né? Aí, ó, gerador de Van de Graaff. Vamos botar aqui um videozinho que fica passando. Vamos para o YouTube. Aqui, ó, o gerador de Van de Graaff é esse aqui. Deixa eu botar no YouTube que fica mais fácil de vocês verem aqui. Olha o meu canal aí, com quase 500 inscritos. Queria um que ninguém falasse nada, meu. Um de 1 minuto. Aí, 1 minuto aqui. Ó, ele vai dar um exemplo aqui. A descarga corona, lá não tem o gerador de Van de Graaff, tá? A descarga corona é isso, que é gerado o... Que é isso, cara? Propaganda. Puta que pariu. Nem merece. Ó. Vamos ver aqui. Começaremos posicionando a haste sobre cargas estáticas na esfera, gerando altas tensões. Ah, que bonitinho. De poder das... gerando campos... Pô, meu filho. Ah. Caraca, eu quero só ver o negócio pipocando pra mostrar pra vocês, gente. Que horror. Aqui. Vamos ver se tem pouco aqui. 7 minutos. Nossa, ele tá ensinando como é que faz. Meu Deus do céu, que difícil. Tá difícil mesmo. Eu só quero achar um negócio fazendo tech. Meu Deus, aqui. Aí, pronto, é isso aqui, ó.
Isso é um tipo de descarga corona aqui, que aparece aqui, ó. Tá vendo? Porque a diferença de energia entre eles aqui é tão grande que um lado positivo e um lado negativo forma essa corrente elétrica pelo próprio ar, tá? Isso que é a descarga, essa descarga corona aí. Tudo bem? Vou desligar aqui o barulho chato. Tá? Então ele fica fazendo esse tec, ele fica dando esse choquinho, fica criando essa diferença de potencial aí com algum outro ponto aqui. Quando ele dá esse choquinho, ele leva aí, né, a essa descarga elétrica que ocorre a formação de um plasma, que é como se fosse quase um mais do que fogo aí, no qual diversas reações levam à ionização. Então, essa é a ionização à pressão atmosférica, tá? Faz a nebulização, evapora e dá uma correntezinha elétrica ali que o bicho já vai ser ionizado. Cadê o mouse? Sumiu, apareceu, está lendo. Esperar travar de novo. Travou tudo agora. Boa. Aqui é outro, ó, o electron spray a gente já falou na outra aula, né? Essa frase aqui é do Fleming, eu acho o nome do cara que inventou aí, e a frase dele diz bem o que é o electron spray, né? Nós aprendemos como fazer os elefantes voarem. Por quê? Porque a técnica de electron spray você consegue fazer moléculas que não são voláteis se volatilizar, tá? Então, por isso, na ionização, só refrescando a memória aí, é formado um spray eletrostático da solução, bombeada, né, a um fluxo de alguns microlitros por segundo em um capilar sobre um campo eletrostático com uma tensão de 1 a 7 kV e cerca de 0,1 milímetro de diâmetro interno. O capilar fica 1 a 3 centímetros de um contra-eletrodo que conduz através de orifício ao sistema de amostragem do espectrômetro. Então, é como se você ficasse o capilarzinho aqui na pontinha e o buraquinho onde vai entrar a molequinha aqui a uns 3 centímetros de distância, que vai dar lá no espectrômetro. O alto campo elétrico na ponta do capilar gera um acúmulo de carga na superfície do líquido por migração eletroforética, produzindo uma deformação na gota que recebe o nome de cone de Taylor. Né? A gente também viu umas fotinhas desse cone de Taylor, acho que a gente viu até vídeo. À medida que o solvente evapora com auxílio de gases, há um aumento da densidade de carga da gota, e no momento em que essa densidade é capaz de vencer a tensão superficial, há um colapso e fissão da gota ascendente, formando gotas menores. Então, vai diminuindo, como ali tem carga ali dentro dessa gota, vai diminuindo a gota. No momento que a repulsão dessas cargas é maior do que a força da gota em se manter, ela colapsa e vira gotas menorzinhas aí. Tudo bem? As gotas descendentes sofrem o mesmo processo de dessalvatação da gota ascendente, formando novas gotículas, vai ficando cada vez menor, até que fique só quase o composto, já uma molécula por vez ali nesse caso, tá? Com menor massa, porém com maior densidade de carga que as gotas ascendentes aí, tá? Então aqui é o que a gente está falando, então passa o fluxo aqui, né? Vai ser gerado esse cone de Taylor justamente por causa dessa carga que eles possuem. Essas gotas elas vão sendo evaporadas, elas têm carga aqui. Quando essa repulsão dessas cargas é muito grande, elas sofrem esse colapso, vão virando gotinhas menores, 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 até chegar lá no detector só quase um composto por gota, nesse caso aí, tá? Então esse é o electron spray aí. Tudo explicado tá lá naquela outra aula. Só um ponto aqui, um parênteses, nada a ver com a aula, tá? Quando eu fui procurar, que às vezes eu procuro umas imagens, tipo assim, ó, fato curioso, né? Cadê, gente? Ah, tá. Elefante voando. Eu tava lendo sobre electron spray, nós aprendemos como fazer elefantes voarem. Aí eu procurei, vou colocar uma figurinha do elefante voando, porque eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho facilidade com isso, assim. Tem aulas que eu lembro de quando eu fazia faculdade, que eu lembro do slide com um elefante pendurado lá. E eu lembro disso. E aí, procurando isso, eu vi um vídeo muito engraçado. Eu tenho que compartilhar com vocês. Não tem nada a ver com a matéria. Nada a ver. Mas é porque é muito engraçado o vídeo. Eu até salvei. Eu falei, eu vou mostrar para os alunos. Mas é muito legal, sério. Olha para vocês verem como é legal. Deixa eu botar um parênteses aqui. A galera do YouTube que vai ficar viajando, né? Como tá nem aí? Vídeo de elefante voando. Eu falei, velho, vídeo de elefante voando? Como assim? Mas olha que bonitinho, é propaganda de alguma coisa. Eu falei, vou ter que compartilhar.
São várias, olha lá. Ah, não, gente. Não é legal? Bel été, sur France 3. Tem vários, ó. Bel été, sur France 3. Não é? Bel été, sur France 3. Bel été, sur France 3. Cheio de vídeo engraçado esse. Eu não sei nem o que é isso, mas é engraçado, velho. Bel été, sur France 3. Imagina, que Bel été, viagem. sur France 3. Bel été, sur France 3. Enfim. Pronto, era isso. Não tem nada a ver com a aula. Voltando à aula. Muito viagem, né? Deixa eu colar o link aqui. Para depois, se vocês quiserem ver. Eu também gostei. Não sei propaganda do que é, mas eu achei muito legal. Muito bem feito. E aí, quando vocês falarem, quando vocês lembrarem da propaganda, lembra de Electron Spray. Tá? Thermo Spray aí, ó. Voltando aqui, Electron Spray. O Thermo Spray é a mesma coisa, quase, tá? Na ionização por Thermo Spray ocorre um mecanismo semelhante ao Thermo Spray, mas depende do tubo capilar aquecido em vez de potencial eletrostático para formar essas gotículas carregadas. Então, o tubo aqui, ele é aquecido em vez dele ter esse potencial eletrostático, em vez de ter uma carga eletrostática lá, tá? A Electron Spray Ionization tornou-se muito mais comum do que a Thermo Spray Ionization nas últimas décadas e, como depende de uma amostra em solução, é o método mais lógico para se empregar em sistemas de cromatografia líquida. Por quê? Porque vem o fluxo do solvente aqui, ó, né? O fluxo do solvente, tanto para os dois, tanto para o Thermo Spray quanto para o Electron Spray, ele vai entrar nesse capilar e aí vai ser ionizado. Então, por isso que elas são técnicas que podem ser e se adaptaram muito bem com a questão da cromatografia lá, tá? O bombardeamento atômico rápido, aí eu peguei até uma parte aqui de um artigo em inglês que explicava esse Fast Atom Bombardment. Não tem em português, quando eu coloquei lá no Google a tradução para tentar encontrar algo rápido para a gente ver, não achei, mas olha aí que ele falou, ó, foi primeiro descrito em 1981 por Barber e colaboradores como um método de ionização que permitia a detecção de espécies moleculares de compostos iônicos intactos ou compostos polares sem precisar de sofrer essa derivatização. A gente vai falar o que é derivatização, tá? Essa técnica foi amplamente utilizada por uma década, principalmente por investigadores que procuravam estudar compostos biológicos lábeis aí por espectrometria de massa, tá? Compostos lábeis são aqueles compostos que eles se decompõem facilmente, que eles reagem muito facilmente, tá? Ela ajudou a levar a uma era da análise molecular direta, particularmente na medicina e no campos biológicos, e também proveu um método rápido de medir massas molares e a estrutura, a última particularmente importante para a sequência de peptídeo naquele tempo, né? Então, eu acho que ele foi antes, esse bombardeamento atômico rápido, ele foi antes, eu acho não, eu tenho certeza, foi antes da Electron Spray, e aí a gente vê que ele tem que ser suportado numa matriz aqui, ó, parece mais ou menos aquele que a gente viu, que é chamado MALD. Eu não sei se o MALD, depois a gente pode até pesquisar, né, se é
matriz supported aí, que coloca o composto numa matriz e dá um flash nele lá de energia para essa matriz ser pipocada e mandar os íons para o detector, se é, querendo ou não, um bombardeamento atômico rápido, tá? Esse de fluxo, então, esse bombardeamento atômico rápido, ele era sólido. Aí fizeram em 1986, então foi o quê? 5 anos depois fizeram um de fluxo aí, ó. Foi introduzido por Caprioli e colegas para combinar o poderoso método de ionização com uma dinâmica de fluxo aí, sistema de fluxo como cromatografia líquida ou injeção, fluxo de análise de injeção aí. Então, esse daqui, ele surge justamente para conseguir colocar esse tipo de bombardeamento, aí, esse tipo de análise por espectrometria de massas dentro da cromatografia, né? A combinação permite aos investigadores tomar vantagens das vantagens únicas desse Fast Atomic Bombardment, aí, enquanto minimiza os efeitos deletérios das condições estáticas que requerem aí do Atomic Bombardment. Igual a gente falou, condições estáticas, por quê? Porque tem que ser suportado, ele é parado a solução. Nesse não, nesse já tem um fluxo contínuo. Então é como se ele colocasse as vantagens de você usar um fluxo contínuo com a vantagem do bombardeamento atômico rápido, sem a desvantagem de você ter que suportar ela numa matriz ali para fazer isso. Tá? Aqui está falando, né, que requer glicerol concentrado ou outra matriz de solução usada aí, né? Porque no passado aqui você tem que usar uma matriz para colocar a sua amostra, você tem que fazer uma gororoba, uma gosma para pendurar a sua amostra lá para esse feixe acertar essa amostra. Nesse não, nesse o fluxo é contínuo aí nesse caso, tá bom? Mas ainda, extremamente misturas complexas podem ser analisadas por causa da compatibilidade com métodos de separação, como cromatografia líquida ou eletroforese capilar aí. Então, isso daqui, ó, aí aqui, ó, a mesma coisa que acontece aqui na pontinha, ó, tá vendo? Só que ele forma como se fosse um filme líquido aqui, né? Como se fosse um filmezinho líquido fininho que vem do próprio líquido. Então, aqui, ó, vem um fluxo aqui, né? Com a matriz adicionada. Essa matriz, claro, não vai ser a mesma matriz usada aí por composto de fluxo com bombardeamento atômico normal, sem ser por fluxo, quer dizer, mas ele vai formar um líquidozinho, um filme líquidozinho ali, né? Deixa eu pensar um composto que formasse um líquido. Não sei explicar. Filmezinho é como se fosse uma película bem fininha da solução com o composto ali. Aí sim ele vai ser atingido por esse feixe ionizador aí, vai sofrer ionização e vai, então, para o analisador lá para ser analisado, tá? Para a gente mostrar aí a cromatografia líquida junto com a espectrometria de massa, a gente vai comentar este artigo aí, né? Esse artigo ele é super comentado, tipo assim, citado cento e pancadas vezes lá no Google, ou seja, ele é importante e também tem algumas coisas que a gente já comenta aí, tá? Então esses caras analisaram essa plantinha aqui, ó, Schwartzia, olha o nome da planta, cara, Madagascariensis devux. Ó, então eles analisaram essa daí, não vou repetir o nome da planta, que é uma das plantas mais promissoras no controle de algumas espécies de caramujos, organismos hospedeiros de esquistossomose na África, até isso daí em 1997, tá? O extrato aquoso de seus frutos contém saponinas que são responsáveis pelas atividades moluscicida. Algumas dessas saponinas foram caracterizadas a partir do extrato do fruto dessas plantas, e é essa caracterização dessas saponinas que a gente vai ver na aula aí, tá? Só relembrando isso daqui, ó, também é legal a gente às vezes ficar lembrando aulas passadas, que aí fixa o conteúdo mesmo. Essa parte aí, eu lembrei dessa aula que a gente teve de como que a gente seleciona algumas plantas medicinais, e aí vem diretamente o quê? Vem diretamente nessa observação do terreno aqui. Não sei se vocês lembram quando a gente viu nessa aula que uma maneira de você selecionar plantas aí para você descobrir novos medicamentos é observando o terreno, né? Olha aí, ó, ao procurar plantas valiosas, a observação pode ser levada em contas. As pessoas viram que, o que o cara viu, né? Não é, essa planta aqui, ó, não é a mesma do artigo, tá? Essa é a Phytolacca
dodencadra aí, que é utilizado também como sabão, porque também tem saponina. Saponina é porque vai fazer sabão. E aí as pessoas observaram que aonde as lavadeiras ficavam ali no rio, lavando roupa, não tinha quem? Não tinham caramujos, né? E os caramujos, querendo ou não, são hospedeiros da esquistossomose. Então, viram que, por que não tinha caramujo? Justamente por causa de algum composto que tinha nessa planta que era tóxico para o caramujo, então foram investigar isso daí. Isso é uma maneira de você descobrir, né, novos compostos aí. Observando o terreno. Lembra, essa frutinha não é a frutinha do artigo, tá? É outra diferente. Esse daqui é chamado de pau rosa. Não sei, mas eu coloquei lá pau rosa, mas mostrou outro. Mas tem essa daí. Depois, qualquer coisa, vocês dão um Google. Só explicando saponinas, né? São glicosídeos do metabolismo secundário vegetal, caracterizado pela formação de espuma. Vocês vão ver com a Gi quando vocês forem testar a saponina que vai fazer espuminha. Tem propriedade de detergente, por isso que a galera usa para lavar roupa, né? São compostos formados por uma parte hidrofílica. Olha a parte hidrofílica aqui, ó, né? Esses carboidratos aí, né? E uma parte lipofílica que vai ser esses anéis aqui, ó. Parece até com aqueles anéis que a gente viu, né? Os anéis eu ia falar testosterona, de esteroides, né? A gente contou até aquela história lá em Produtos Naturais do cara que desenvolveu a pílula anticoncepcional a partir do inhame, que o bicho plantou um monte de inhame lá, porque eles tinham esses anéis esteroidais, e aí depois ele só conseguiu colocar lá algum grupo funcional que caracterizou, né, como é que é o nome do hormônio feminino? Androsterona? Procure progesterona. Isso aí. Obrigado, amor. São compostos aí, na identificação laboratorial podem ser realizados testes de hemólise sanguínea in vitro, né? Então, isso aqui vocês vão ver com a Gi. Tem o gosto amargo e acre, e os medicamentos que o contém geralmente são externutatórios, provocam espirros e irritantes para as mucosas. Então, deve ter a impressão que deve ser igual, sei lá, comer sabão, tá? Só lembrando aí, com base nesses frutos, a esquistossomose produz aí a barriga d'água. E aqui, ó, as saponinas que os caras investigaram, então, naquele artigo lá, tá? Só dei um adendo aí para explicar a parte de saponina e uma maneira de você descobrir novos medicamentos, que é pela observação do terreno. Então, olha aí, ele observou, a gente vê a estrutura de uma saponina, então, aqui, ó, tem os açúcares aqui, tem a parte lipofílica aqui, e aí ele identificou 3 diferentes moléculas aqui, ó, né? Na molécula que ele nomeou de 3, tanto o R1, ó, o R1 aqui, ó, quanto o R2 eram hidrogênios. Na molécula 2, um era hidrogênio, o outro era um açúcar, e na molécula 1 eram 3 açúcares aqui, 2 açúcares aqui, um açúcar aqui pendurado. Aqui tem a massa dessas moléculas, a massa. Por quê? Porque a gente está falando de espectrometria de massa aí, né? Então, ele usou 3 fases diferentes, ó, ele usou espectrometria, elétron spray, espectrometria de massa, todos são elétron spray, termospray, e o último que a gente já viu, que é aquele bombardeamento de elétron por fluxo contínuo lá, que é esse CF-FAB aí, tá? Ele usou esses 3. Qual é a ideia que o cara teve no artigo? Mostrar que as técnicas, elas são diferentes entre si, você não tem uma melhor, igual isso eu já falei várias vezes, não tem uma que é melhor e uma que é pior, mas elas são complementares entre si. Então, ele fez os espectros aí dos compostos, 1, 2 e 3, né? Tem aqui o TSP, né? Por cromatografia, pelo aquele FAB lá, termospray, o bombardeamento de elétron e o elétron spray aqui. Cada perfil aqui, a gente vai dar uma comentadinha nesses perfis aqui, não precisa ficar desesperado, mas tem aqui o perfil de massas, do espectro de massas desses compostos para identificar. Então, olha lá, né? O traço obtido, né, por esse termospray aqui, o primeiro que ele olha, então, é o composto 3, o traço obtido, massa-carga 439, o que a espectrometria de massa faz, gente? Ela vai quebrando a molécula, Então, em 439, tá vendo aqui que ele consegue aí? Ele consegue uma massa-carga aqui, ó, em 439, ó, 439, ele consegue tanto composto 1, tanto composto 2, quanto composto 3. Consegue ali ver esse sinal
em 439, ele deu um zoom ali e viu que tem para os 3 compostos. Ele é característico de uma molécula do ácido oleanoico desidratado. Aqui eu fiz no Chemidraw mesmo, ó, digitei lá ó, ácido oleanoico, e olha aqui a massa molar do ácido oleanoico aqui, ó, 440, né? 440, então é a massa molar aqui, ó. Esse pico que aparece aqui é desse composto. O que seria esse composto? É como se ele tivesse perdido isso daqui, ó. Plopt. Perdeu essa galera, perdeu esse açúcar aqui, ficou só essa molequinha aqui, e ela vai aparecer essa massa lá. Por quê? Porque na espectrometria de massa você vai quebrando o seu composto, né? A substância 3, agora a gente está olhando essa substância 3 aqui, que tem hidrogênio. Aqui, olha lá, apresenta o fragmento, o íon 796 e o fragmento 650. Característico do quê? De uma saponina diglicosada. Então, na verdade, ela só vai ter esses 2 açúcares mesmo. Um açúcar é esse aqui. Não sei se vocês lembram disso daí em bioquímica, né? Um é esse aqui. E o outro açúcar é esse aqui, ó. Então, é uma saponina diglicosada justamente porque ela tem esses 2 açúcares, né? Possuindo uma unidade de desoxiexose, que tem uma massa molar de 146, e um ácido glucurônico, que é a massa molar de 176 lá, né? Se a gente olhar, olha aí, ó, que legal, 796, que é a massa molar desse composto inteiro, ele inteiro aqui com esses hidrogênios. Então, se a gente fizesse composto 3 aqui, seriam hidrogênios, ó, a massa dele é 796. Olha aqui no 796 o composto 3 aparecendo aqui, ó, o composto 3, né? Olha a massa que ele tem lá, 778, está com 796, certo? Por causa do solvente. Vamos ver aqui o que é. Ó, 778 mais uma molécula de água dá 796, mais uma água aí, tá? Então é por quê? Porque 778 é desidratado coisa, mas com a molécula de água 796, ele perde aqui, ó, quem que é 146? Ele perde essa desoxiexose. Então, quando ele perde aqui esse composto aqui, ó, você consegue identificar esse pico aqui, ó, 650. Olha o pico lá em 650. Aqui não está aparecendo, né? Ele não mostrou o pico em 650. Tá? Mas ele mostra aí que é característico e também mostra também a perda do um pico em 176. Então, que se você fizer aí, ó, 796 menos 146 dá 650, e 796 menos 176, 620. Não sei se está o pico aqui aparecendo 620. Menos 146, 474, menos 18. Menos 18. Olha que legal, ó. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui essa parte que é muito, muito legal e, tipo assim, é um pouco difícil de entender, mas quando entende é legal. Este composto aqui tem a massa de 439, 440. Vou fazer até coloridinho aqui, 440, tá bom? Que aí a gente já entende um pouco da espectrometria de massa. E a massa dele está aqui, ó. Todos os 3 têm esse composto aí. Tudo bem? Qualquer coisa pode falar que eu explico de novo. Vou explicando de novo. Vamos por partes aqui para vocês entenderem. Tá? Aí o que ele está falando no artigo? Olha o que o cara está falando no artigo. Que o composto 3, né? Ele apresenta o íon em 796, que é esse composto aqui, mais 18, que é uma massa molar da água, que vai dar 796 lá. 796. Olha aqui, ó. Que é o composto aqui. Tá? Com uma aguinha lá. Característico de uma saponina glicosada. Olha lá, quando ele perde 146, vamos grifar aqui as coisas coloridinhas, ó. Quando ele perde 146, é esse cara aqui, que está aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Então, a espectrometria de massa, ela vai fazer isso, gente. Ela vai quebrando a molécula. Ela quebrou aquele açúcar, você vai ter agora a massa de toda essa outra parte aqui, que vai ser quanto? 650. E 650 é isso daqui tudo, ó. Deixa eu grifar assim, ó. Isso daqui só com açúcar. Ele perdeu um açúcar. Ficou quanto? Aqui tem 650. Tudo bem? Depois ele vai perder esse outro pedaço aqui, ó. 176. Vamos fazer de outra cor. Ele vai perder esse pedacinho aqui, ó. Vou fazer de azulzinho.
vai perder esse outro açúcar aqui, que é 176, tá? Quando ele perde 176, vamos fazer, faz 796 menos 146, vai dar 650, menos 176, dá 474, tá? Dá 474. Quando ele perdeu isso tudo aí, ficou com 474. Mas, se você somar o 18 aí, ó, mais 18, você vai para onde? 792. Vai para 792. Olha aqui, ó, 796. É porque isso daí, às vezes, tem um solvente que está interagindo e vai sair com uma massa diferente, um pouco diferente. Mas tá vendo que você consegue identificar, então, o composto aí, ó, né? Você consegue identificar 400, o composto antes, o composto que perdeu ali o açúcar, né? Você consegue identificando todas as partes. Então, ele identificou que tem 2 açúcares, justamente olhando aqui os espectros de massa desses compostos aí, tá? Olha aqui, ó, os compostos aí, ó. A raminose, que ele está falando, é uma unidade de desoxiexose bastante frequente nas saponinas. Olha aqui a raminose, que eu coloquei aqui, ó, né? E a saponina 3 pode ser derivada de um ácido oleanóico, substituída pelo ácido glucurônico e uma unidade de raminose. Olha a massa molar desse povo aqui, gente, 164. Quanto que a gente tinha feito ali? 146 aqui, ó, da unidade de desoxoexose. 146. Aqui tem os pulos do gato, tá? Normalmente, quando a gente vai ler esses artigos, tem coisas que os autores, eles colocam que você já tem que ter um pouco... 146, né? 146 que ele fez lá. O que é o tchan da coisa? Porque você vai falar assim, ué, o cara fez menos 146 do açúcar, mais esse açúcar aqui, ó, desoxexose, que ele tá falando que tem 146, coloquei lá no Google, no ChemDraw lá, e olha a massa que ele está me dando. 164. Por que isso acontece? Porque o açúcar, na verdade, ele está na forma o quê? Cíclica, né? Ele fica na forma cíclica aí, ó. Cíclica. Quando ele fica na forma cíclica, o que ele perde? Para ele ciclizar, para ele passar da estrutura de Fischer para a estrutura de Haworth, ele perde quem? Ele perde uma água. E aí, quando você faz 146, né? 164, que é a massa que ele tinha, menos uma água aí, ó, menos 18, olha lá, 146. Ó, 164 menos 18 vai dar aí 146. Por quê? Porque ele está cíclico nesse caso, então. Tá? Então, aqui é um tipo de açúcar. O ácido glicurônico também, ó, 176, ele coloca lá 176 mesmo. Aqui já está ciclizado, já está de boa, né? Mas, às vezes, você pode olhar também, quando ele cicliza, ele vai perder água. Tudo bem? E aí tem essas duas partes aí, somando. A saponina 3 pode ser identificada como esse composto aí. Olha as outras saponinas. O espectro obtido das saponinas 1 e 2, utilizando essas interfaces, são menos claros. Então, aqui, ó, do 940, que seria qual composto? Que seria o composto 2, ó, o composto 2, 940, não deu para ver nada. Tipo, só viu esse sinal aqui, mas um ruído muito grande, tá vendo? Olha o de 1000, que é o composto 3, que é maior ainda a molécula que tem mais açúcar. Né? Não dá para ver nada. Então, ele falou, e aqui é o cromatograma. O cromatograma antes de fazer a espectrometria de massa. Então, aqui é o cromatograma, tá vendo que tem tempo embaixo, e aqui são os espectros de massa aí, né? Os picos, o pico mais pesadão, 1103, pico 941. Aí, aqui você já começa a ver o composto 3 no 796. No pico 439 tem o composto 1, 2 e 3. Por quê? Porque todos eles compartilham desse composto aqui que vai ser quebrado e vai chegar ali. Tá? Em ambos os casos, os picos do ácido oleanóico são característicos. Pode-se observar os íons 941 e 1103 para esse composto, sugerindo a presença de 3 ou mais açúcares aí, né? Então, sugere a presença de 3 ou mais açúcares, igual a gente está vendo, já tem aqui o composto 2 tem um açúcar, e o composto 3 vai ter aí 4 açúcares. Esses dois que a gente já tem, mais um açúcar aqui, mais um açúcar aqui, né? Utilizando o TSP apenas para essa informação aí. O TSP, então, é só essa informação. Você consegue ver bem fraco esse sinal, não consegue ver nada demais.
Olha aí, outra interface aí, ó. Agora utilizando aquele bombardeamento de elétron aí, né? Utilizando o íon negativo e uma matriz de glicerol. Os picos mais intensos, porém menor intensidade da glicona, o ácido oleanoico. São visíveis, são mais visíveis as clivagens. Olha aqui como que muda, olha o cromatograma. Olha agora no pico 1101, apresenta o composto 1 aqui. No pico 939, né? Pico 939 vai mudar um pouquinho por causa da técnica, vai ter o composto 2 aqui. E ainda tem uma parte do composto 1, por quê? Porque o composto 1 ele é formado por 2 açúcares. Quando ele perde esse açúcar, ele vai ficar como? Ele vai ficar bem parecido com o composto 2 ali. Então, vai aparecer um sinalzinho dele ali sendo quebrado. O pico 777. O 777 é de qual composto? Do composto 3. Do composto 3 aqui, ó, o composto 3 aparecendo no 777. E a mesma coisa, né? Se ele perde, se o composto 2 perde esse açúcar que está aqui, ó, ele vai ficar praticamente igual ao composto 3 ali, vai ter só uma massa diferente um pouco aí, por isso que ele está um pouquinho mais para o lado aí, porque ele não vai ter os hidrogênios, ele não vai ter a parte da molécula. E no 445, de novo, que seria o que? Seria esse composto aqui, todo mundo está aparecendo ali. Então mudou o tipo de técnica, mudou a interface que ele está usando, não é mais o eletrospray, muda o perfil dos espectros de massa desse composto aí, tá? Aí ele vê a saponina 3 aí, 777, 631 e 445 confirmam os resultados anteriores, né? Que é tirando esse açúcar e depois tirando esse açúcar aqui, confirma aí. A saponina 2, agora a gente consegue ver, ó, o íon 939, que é esse daqui, ó, aparecendo o sinal da saponina 2. Apresenta uma saponina triglicosada, porque ela vai ter aqui, ó, um açúcar aqui, 2 açúcares aqui, e o 3 está no R2, triglicosado aqui, né? A perda dos açúcares, desoxihexose, 146, do ácido glicurônico, 176. Se a gente fizer aqui, ó, 939 menos 146, 793, menos 18, que tem a água aí, ó, 775. Olha aqui como é que já dá. Então, é ela perdendo um açúcar, 777, né? Ela perdendo um açúcar. Se ela perder outro, menos 176, já fica 599. Aí já tem que fazer nas contas para encontrar lá, né? Mas mostra aí, né, a perda desses açúcares aí, tanto da desoxihexose quanto do glicurônico aí, vai levar essas massas que a gente já conhece aparecendo aqui, igual a gente já falou, né? Já estão aparecendo essas massas aí no 455, por exemplo. Ela está aqui no 777 também, né? Que é quando ela perde só um açúcar ali. E a saponina 1, que é a que tem todos os açúcares aí. O intenso íon molecular, agora sim, ela aparece muito mais. Olha, compara com aquele outro que a gente tinha visto, né? Nessa área aqui não tem nada, não dá para ver quase nada quando faz por electron spray. Quando a gente faz aqui por esse bombardeamento de elétron, você já consegue ver na massa carga 1101 um sinal bem porreta dele aí, bem bonitinho, que indica que ele possui uma hexose a mais do que a saponina 2, que é o que a gente viu aqui, ó. Ele tem uma hexose a mais, ele tem duas, enquanto a saponina 2 aqui só tem um sinalzinho. Sendo assim, um triterpeno glicosado nesse caso aí. Né? A saponina 1, a análise aqui, né, essa última análise por esse electron spray. O primeiro não era electron spray, não. Esse primeiro aqui eu falei electron spray o tempo todo, mas era termo spray, tá? Esse último aqui, que é o electron spray, do mesmo extrato, apresentou nítidos e intensos picos moleculares, mais bonito ainda. Olha o electron spray, como que ele é chique, velho. Como que ele é chique, né? Composto 2, principalmente composto 2 nessa massa aqui. Olha a massa que ele tem, 940. Olha a massa que aparece no espectro, 939. 1102, olha o 1101, composto 1 aparecendo lá, né? Olha no 777, o composto 3 já aparece, o composto 2 um pouquinho menor. Agora aqui, ó, já não aparece o composto 1. Tá vendo que ele não aparece nesse pico 777? No passado ali ele aparecia aqui, ó, um pouquinho, tá? E no 455 ele aparece, mas aqui ele aparece bem pequenininho também, e não aparece o composto 3, né? No íon 445, correspondente à glicona, foi observado no composto 2 e 3,
porém estão ausentes no espectro 1 aí, ó, né? Então, correspondente à glicona, que é esse 445 aqui, não apareceu ausente no espectro 1. Essa parte ausente no espectro 1 aí, deixa eu ver o ausente no espectro 1, no composto 1, no composto 3, na verdade, né? Porque não apareceu, apareceu o composto 1 e 2, eu não sei se ele colocou aqui errado, mas a gente vê que esse íon menorzinho aí não aparece nesse electron spray, porque o electron spray ele é tão sinistro que ele não conseguiu nem, tipo assim, ele é tão suave que não chegou nem a quebrar essa última partezinha aí, para aparecer, tá? Aí olha lá, essa daqui é a molécula 1, ó, com açúcar aqui, com açúcar aqui, tá? Esse exemplo mostra claramente a interface correta para detecção da molécula. O íon 455 corresponde à glicona, foi observado no composto 2 e 3, porém estão ausentes. Aqui é o que eu já coloquei, né? Isso aqui é melhor observado aqui, ó, no composto 1, quando a gente fala aqui, ó, o pico 445 aqui, ó, ele não aparece, tá vendo, ó? Aqui nesse aqui tá aparecendo naquele bombardeamento de elétron, olha ele aqui, ó, 445, agora sim faz mais, depois eu tenho que passar essa parte aqui para cá, é só aqui que tem que estar escrito, eu copiei errado. 455, ó, 455 aparecendo nessa técnica aqui, tudo isso é do mesmo composto, o composto 1. Ó, aqui 439, né, porque tem a questão de tirar a água ali, porque nesse daqui sai o termospray está saindo sem a água, está saindo desidratado, mas é o mesmo pico. Agora, olha aqui no espectro, no electron spray, não aparece, olha lá, ó. Não aparece no composto 1 aqui, ó. Não aparece, não dá para ver esse pico base ali. Travou. Não dá para ver. Mas tem que fazer isso, né, velho? Espera só abrir de novo, gente. Não aparece o pico base ali. Onde a gente está? Último slide. Não aparece o pico base aqui, né? Então aí já mostra, ó, como que você consegue. Olha lá, sai o espectro, sai o cromatograma com os 3, né? O composto 3, ele demorou mais para sair, é o que tinha menos açúcar aí. O composto 1 saiu mais rapidinho. E cada um desses compostos foi submetido aí a uma espectrometria, a uma cromatografia de massa. Cromatografia de massa, tô ficando louco, velho. A uma espectrometria de massa para ver quais eram os sinais gerados, e aí você consegue ir montando as moléculas só olhando a massa dos compostos. Depois a gente vai ver nas outras aulas que quando usa a ressonância magnética nuclear, fica mais potente ainda. Então esse é um exemplo aí, ó, que você consegue caracterizar se é saponina, se não é saponina, qual é o composto que tem ali na saponina. Às vezes ele já tem bancos de dados, então facilita muito. Para quê? Para na hora que a gente voltar, deixa eu voltar aqui nessa parte aqui, ó, para na hora que a gente for fazer, na hora que as pessoas forem fazer esses estudos, né, que fizer o extrato, que fizer da fração aqui, ó, o que a gente viu hoje foi essa parte aqui, né, a cromatografia líquida de alta eficiência com a espectrometria de massa, às vezes você já identificar um composto que você já fez, um composto que é novo, um composto que é diferente, né, e a ideia da aula era mostrar que esses métodos acoplados, eles funcionam melhores ainda, e que essas técnicas que a gente vê separado em métodos, elas, na verdade, elas são todas juntas ali, né? Aqui, esse desenho aqui mostra até, né, que tem junto aí, ó, só do que a gente estudou, tem cromatografia, tem UV-Vis, tem espectrometria de massa, tem ressonância magnética nuclear, né? Se você tiver um equipamento desse no seu laboratório, claro, você tem muito dinheiro, mas imagina a possibilidade que você consegue analisar aí vários produtos naturais, vários extratos, várias frações de compostos, tá? E a ideia hoje era mostrar para vocês um pouco da capacidade aí da espectrometria de massa de identificar esses compostos, né? E cada espectrometria de massa, dentro da espectrometria de massa, a gente tem várias técnicas aí, igual a gente falou, né? Nesse termospray, no bombardeamento atômico rápido aí, no electron spray aí, ó, como que geram perfis diferentes, né? De átomos, de moléculas aí, de átomos, de moléculas, de cromatogramas, né? De cromatogramas e de espectros de massa. Olha o cromatograma até que tá igual, né? Na verdade, o detector, ele deve ter mudado um pouco, mas
Olha os espectros, como são diferentes aqui nas técnicas diferentes. Enquanto esse daqui não identifica muito bem a massa-carga mais alta aqui, mas identifica muito bem a massa-carga mais baixa. Esse daqui não identifica muito bem a massa-carga mais baixa, mas identifica super bem as massas-cargas mais altas ali. Né? E esse daqui ele fica meio que um pouco no meio do caminho, consegue identificar os três aí, esse bombardeamento atômico aí. Tá? Então era isso que eu queria mostrar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é isso que eu ia falar, de boa mesmo. Deu para entender um pouquinho só? E também entender um pouco como é que funciona a espectrometria de massa, né? Que você vai montando um quebra-cabecinha aí com a massa desses compostos. Tudo bem? Vou parar de gravar só para a gente não ficar gravando água. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Quem não assistiu, peça para quem assistiu, né? Peça para quem não assistiu assistir lá, que a aula vai ficar gravada. Eu vou subir para o YouTube para vocês verem lá.